Bom, e aí pessoal, tudo bem? Nos últimos vídeos, né, que eu mostrei aí sobre poda, gerou um monte de pergunta do pessoal aí, tudinho. E uma das coisas que eu percebi é que o pessoal tem muita dificuldade em entender a questão da poda. Pelo seguinte motivo, o que a gente apresenta aqui, pelo menos o que eu apresentei aqui, foram plantas que estavam já bem conduzidas, né? Então eu estava mostrando apenas como fazer a poda nessas formações aqui. Só que nem todo mundo tem plantas com a mesma característica de formação. Ou seja, na maioria das vezes a pessoa tem uma planta lá que formou de todo jeito e a planta cresceu e hoje a planta está lá bagunçada e não sabe como resolver o problema para podar corretamente essa planta. A gente até entende. Uma das coisas principais que a gente indica para quem tem uma planta nessa situação é duas coisas. Primeiro, ou vai fazer apenas a poda nos ramos do ano, né? Para isso você precisa entender um pouco o conceito da poda, né? Sobre como a videira produz. Então a videira ela vai produzir sempre no ramo do ano, ou seja, aquela poda que nasceu, né? O ramo que nasceu naquele ano. Então chega no inverno, para quem é do sul ou do sudeste, a planta vai entrar em dormência, então aquele ramo que nasceu naquele ano, né, que se desenvolveu naquele ano, ele vai ser podado para produzir, certo? Para o pessoal do Nordeste é um pouquinho parecido, sendo que a gente não tem a dormência, né? Então, de todo jeito, vai produzir no ramo do ano, tá certo? Aquele ramo que desenvolveu naquele ano. Então, o que é que acontece? Muita gente não entende como é que eu posso dizer, a, a base, né, da poda, do que é o conceito do que é a poda na videira. Então, quando você não entende esse conceito, fica um pouco complicado, porque não vai adiantar a gente explicar e você não entender esse conceito. Quando você tem mais ou menos esse conceito já na sua cabeça da poda, do que é poda, então você começa a olhar a estrutura das plantas e aí você diz assim, poxa, o que é que eu preciso fazer nessa planta para que ela fique com a estrutura tal? Né? Às vezes é preciso a gente reiniciar uma planta completamente para que ela possa ter aquele formato que a gente almeja, né? Que seria o ideal, o formato ideal. Então assim, mas às vezes não vale a pena você reformar uma planta totalmente, né? Começar ela do zero lá. Então assim, às vezes é um trauma até grande para a planta, às vezes a planta está produtiva, mas só está desorganizada. Então assim, é preciso entender primeiro o conceito do que é a poda, qual a necessidade da poda, olhar a estrutura da planta, comparar a estrutura da sua planta com a estrutura ideal de uma planta bem formada. Existe uma diferença entre a planta comercial e a planta caseira, né? A planta caseira ela tem um pouco mais de liberdade, você pode deixar essa planta um pouco mais à vontade, ela pode crescer um pouco mais em relação às plantas comerciais. As plantas comerciais elas são muito bem controladas porque justamente pela questão da projeção, né? Então toda a produção é projetada em cima daquelas medidas, então é tudo medido direitinho, tudo padronizado. Então existe uma padronização e essas plantas elas seguem essa padronização que vai dar ao produtor toda a ideia de quantidade de produção, né? Todos os cálculos é feito em cima dessas medições. Então ele tem uma área plantada, dentro dessa área plantada ele tem tantas plantas a tal distância de uma planta para outra. Cada planta ela vai ter uma quantidade X de ramificações. Então assim, ela desde o início ela é pensada para aquilo ali. Em casa, geralmente você tem um espaço que você planta uma videira e você quer utilizar aquele espaço. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu espaço, né? Eu tenho a frente aqui da minha casa, né? Isso aqui é a frente da minha casa, onde eu tenho algumas videiras aqui plantadas. Inclusive aqui eu tenho até a possibilidade de ter duas variedades numa única planta, né? Que é o caso dessa daqui.
Para lá eu tenho outras mais adiante, tem outras videiras ali. Então assim, eu tenho algumas aqui, já tem em cima, eu tenho outra aqui, né? Então assim, a gente tem possibilidades diferentes em casa, onde eu posso aumentar, onde eu posso cultivar em espaços mais restritos, onde eu posso alongar a planta para chegar em um outro ponto que eu quero, que seria o único ponto que você teria, digamos, disponível. Então, assim, para a residência fica muito mais fácil você controlar uma planta, né? Você ter essa possibilidade de ter uma videira em casa. Então, é muito mais você tem muito mais liberdade para conduzir a videira. Mas para quem tem essa dificuldade, eu vou passar aqui um vídeo aqui mostrando como fazer para quem quer renovar a planta sem ter que reiniciar ela totalmente. Então, eu não tenho uma planta aqui bagunçada, né? Felizmente ou infelizmente para vocês, né? No caso, felizmente para mim, eu não tenho aqui uma planta desorganizada como o pessoal costuma ter por aí, porque eu já vou formando minhas plantas na medida do possível, que eu estudando e procurando fazer já da maneira correta. Então eu não tenho assim uma planta bagunçada, mas eu tenho aqui uma planta que dá mais ou menos para fazer uma exemplificação para vocês. Então é o que eu vou fazer no próximo vídeo. Agora eu vou estar mostrando para vocês que tem plantas bagunçadas aí, plantas com muita ramificação. É uma forma de você fazer uma poda para reorganizar essa planta, né? Dar uma reduzida, uma enxugada nela, sem ter que, digamos, reiniciar totalmente a planta, né? Podar ali no toco ali para deixar aquele trauma. Então a gente vai tentar dar uma explicação o mais simples possível para que vocês possam estar fazendo aí na planta de vocês, quem quiser. Lembrando que essa poda, você não vai esperar produção nessa poda, tá? Essa poda que eu vou mostrar é uma poda para renovar a planta, reduzir o tamanho dela e reorganizar. Então, aí, a partir da brotação nova, você vai começar a reorganizar, a conduzir, né, esses ramos corretamente para que eles fiquem de maneira organizada. Se você reparar aqui, ó, essa planta aqui, ó, tá vendo aqui ó, atrás, né, você vê que esses ramos ele tem um sentido do crescimento. Então, esse sentido ele está organizado. Tem até uns ramos cruzando aqui, que depois eu ainda vou reorganizar aqui, que são ramos que às vezes crescem um pouco mais atrasado, o vento às vezes não amarreia, o vento às vezes leva para cima. Mas o meu objetivo é esse aqui, ó, eu ter plantas, né, bem formadas, onde os ramos crescem paralelos, né, eles não se cruzam. Então isso facilita o manejo, facilita a pulverização para os defensivos, né, facilita a poda, facilita a colheita, a limpeza, facilita tudo quando a planta está bem organizada dessa forma. Assim, então, todos os tratos culturais da planta eles ficam favorecidos quando você tem uma planta organizada dessa maneira. Então, na sequência aqui eu vou estar mostrando como fazer para fazer essa poda mais de uma forma menos agressiva, né? Para não ter que reinar, porque tem gente que tora no toco lá e não, vou reiniciar a planta desse jeito. Então não, a gente não vai fazer isso. Você tem uma planta, você vai olhar o espaço que você tem disponível e você vai fazer da maneira que eu vou estar mostrando aqui, ok?